Com o advento da Lei 11.441 de 2007, foi possível discutir algumas questões do direito de família via administrativa, como, por exemplo, o divórcio extrajudicial. Assim, o artigo 733 do Código de Processo Civil de 2015, o CPC, diz que o divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascitura ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o artigo 731. Desse modo, se as questões pertinentes ao divórcio se enquadram dentro do que é exigido pela lei, o processo de divórcio pode ser feito via extrajudicial, perante o tabelião, ou prepostos escreventes, no tabelionato de notas. Tal instrumento trouxe celeridade ao procedimento, evitando assim a sobrecarga do Poder Judiciário com processos que, na maioria dos casos, a gente já sabe, que são passíveis de soluções sem a complexidade que exija a atuação do Judiciário e já que, conforme determinação legal, estão em consenso. Assim, para que se proceda ao divórcio extrajudicial, são necessários o cumprimento dos seguintes requisitos. Primeiro, consenso entre os cônjuges, que é importante que não haja nenhum óbice, pois para a realização do divórcio extrajudicial é necessário que os cônjuges eles estejam em comum acordo em relação à decisão de se divorciar, bem como sobre os termos acordados, partilha de bens, pensão, por exemplo. Não ter filhos menores ou incapazes, mais para frente eu vou falar sobre isso, tá? Mas até então, conforme a legislação para realizar o divórcio extrajudicial. Tal requisito se dá envolvendo aqueles é necessária a atuação e manifestação do Ministério Público. Então, de acordo com o artigo 34 da Resolução 35 de 2007, o tabelião somente irá lavrar a escritura se tiver todos esses requisitos mencionados. Há quem entenda que, em que pese a lei não permitir a realização do divórcio extrajudicial entre casais que possuem filhos menores ou incapazes, se já existir decisão judicial que discutiu quanto à visitação, alimentos e guarda dos filhos, o divórcio poderá ser realizado pela modalidade extrajudicial via tabelionato de notas, Agora, o provimento número 36 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, seu parágrafo 1º, artigo 310, diz que, havendo filho menores ou nascituro, será permitida a lavratura de escritura, desde que devidamente comprovada a prévia resolução judicial de todas as questões referentes aos mesmos, guarda, visitação, alimentos, o que deverá ficar consignado no corpo da escritura. Destaca-se ainda o provimento número 21 do Estado de São Paulo, que elucida que, se comprovada a resolução prévia judicial de todas as questões referentes aos filhos menores, que é guarda, visitas e alimentos, o tabelião de notas poderá lavrar a escritura pública de separação e divórcios consensuais. Então, desse modo, no que tange ao apontado pela resolução número 35 do CNJ, havia interpretações diversas entre os provimentos estatais. E isso vivemos na prática. E não por acaso veio a resolução do CNJ, número 571, de 26 de agosto de 2024, alterando a resolução número 35 de 2007. Lembra que eu pedi atenção ali, quando eu trouxe os requisitos? Então, a resolução 35, ela disciplina a lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual da união estável via administrativa, certo? Então, veio a resolução de agosto agora de 2024 e traz o seguinte no artigo 3º, que as escrituras públicas de inventário e partilha, divórcio, declaração de separação de fato e extinção de união estável consensuais não dependem, de homologação judicial e são títulos hábeis para registro civil e registro imobiliário, para transferência de bens e direitos, bem como para promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de bens e levantamento de valores, quer seja junto ao Detran, juntas comerciais,
registro civil de pessoas jurídicas, instituições financeiras, companhias telefônicas e etc. No seu parágrafo único diz o seguinte, que a pedido das partes da escritura pública, né, pode o tabelião de notas emitir certidão ou traslado por quesitos, especificando apenas os bens, direitos e obrigações a que pretendam dar publicidade. Isso é muito importante e é uma inovação. No artigo 33, traz o seguinte: para a lavratura da escritura pública, olha só, de divórcio consensual deverão ser apresentados a certidão de casamento, os documentos de identidade oficial, né, CPF, pacto antinupcial se houver, certidão de nascimento, tá? Ou outro documento de identidade oficial dos filhos, certidão de propriedade dos bens imóveis e direitos a eles relativos, documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens móveis e direitos se houver, tá? Aí já no artigo 34 diz o seguinte, que as partes devem declarar ao tabelião no ato da lavratura da escritura que não tem filhos em comum, ou se havendo, indicar os seus nomes, datas de nascimento e se existem incapazes. No parágrafo 1º diz que as partes devem ainda declarar ao tabelião na mesma ocasião que o cônjuge virago não se encontra em estado gravídico ou ao menos que não tenha conhecimento sobre essa condição. No parágrafo 2º diz o seguinte, havendo filhos comuns o casal menores ou incapazes, olha só, que essa é uma das inovações que traz essa resolução. Será permitida a lavratura da escritura pública de divórcio desde que devidamente comprovada prévia resolução judicial de que todas as questões referentes à guarda, visitação e alimento deles, né, o que deverá ficar consignado no corpo da escritura. Já no parágrafo 3º traz o seguinte, na dúvida quanto às questões de interesse do menor ou do incapaz, o tabelião submeterá a questão à apreciação do juiz prolator da decisão. Já no artigo 35, traz o seguinte, que na escritura devem constar declaração das partes de que estão cientes acerca das consequências do divórcio, firmes no propósito de pôr fim àquela sociedade conjugal ou ao vínculo matrimonial, respectivamente, sem hesitação, com recusa de reconciliação e concordância com o regulamento, né, com o que foi regulamentado na guarda, na convivência familiar e alimentos dos filhos menores ou incapazes realizadas em juízo. Em seguida, traz que o comparecimento pessoal das partes é dispensável à lavratura da escritura pública de divórcio consensual, sendo admissíveis, tá, aos divorciandos se fazer representar por mandatário constituído, desde que por instrumento público, né, com poderes especiais, descrição das cláusulas essenciais e prazo de validade de 30 dias. Olha aqui, atenção aqui. Esse ponto, inclusive, ele foi regulamentado agora nessa resolução. Já se praticava, porém a gente não tinha essa questão devidamente regulamentada. Já no artigo 39, traz o seguinte, a partilha em escritura pública de divórcio consensual far-se-á conforme as regras da partilha em inventário extrajudicial no que couber. E quanto ao traslado da escritura pública de divórcio consensual, ela será apresentada ao oficial do registro civil do respectivo assento de casamento para a verbação necessária, independente de autorização judicial e de audiência do Ministério Público, tá? Havendo alteração do nome de algum dos cônjuges em razão da escritura de restabelecimento da sociedade conjugal ou do divórcio consensual, o oficial de registro civil que averbar o ato no assento de casamento também anotará a alteração no respectivo assento de nascimento, se de sua unidade ou se de outra, comunicará ao oficial competente para a necessária anotação, certo? Outro ponto muito importante que trouxe essa resolução, de que não há sigilo na escritura pública de divórcio consensual. E outro ponto interessante é que é admissível, por consenso das partes, a escritura pública de retificação das cláusulas de obrigações alimentares ajustadas no divórcio consensual. E olha só, no artigo 46 traz que o tabelião ele poderá se negar a lavrar a escritura de divórcio se houver fundados indícios, tá,
de prejuízos a um dos cônjuges ou em caso de dúvidas sobre a declaração de vontade, fundamentando a recusa por escrito. Vale ressaltar que, quanto ao recolhimento dos impostos referente à partilha dos bens comuns, poderá incidir ITBI ou ISTI ou ITCMD, a depender do caso, tá? No caso de partilha de bens, se não houver transmissão de bens imóveis de um cônjuge a outro, poderá haver incidência de ITBI. Também poderá incidir o ITCMD caso haja transmissão de bens entre os cônjuges a título gratuito, certo? Então, no instrumento, ele deverá ser mencionado quanto à pensão alimentícia entre os cônjuges. Eles deverão compactuar se desejam receber pensão ou se irão renunciá-las, assim como deverão se manifestar no ato da escritura quanto à alteração do nome, possibilitando o retorno, como a gente já falou anteriormente, ao nome de solteiro, ou manter o sobrenome adquirido após o casamento. A escritura pública de divórcio extrajudicial, ela poderá ser lavrada em qualquer tabelionato de notas, tá? Não importando se é o domicílio do casal ou se onde se localizam seus bens imóveis. Após realizado o divórcio, a escritura deverá ser averbada, como a gente já falou, mas ratifico aqui, no cartório de registro civil onde foi registrado o casamento, para que sejam realizadas as devidas alterações de rotina, quais sejam a alteração do estado civil e nome, se for o caso.